Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 16 e 17. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 2 Coríntios 5. Hoje vamos ver dos versículos 16 e 17. O versículo 16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Mais uma vez, Paulo nos traz um exercício de interpretação de texto para conseguirmos entender a sua mensagem. O texto ensina que a fé em Jesus muda a nossa visão. O cristão deixa de julgar as pessoas e o próprio Jesus apenas por critérios humanos, físicos ou superficiais, passando a enxergar tudo pela ótica espiritual e da nova vida em Cristo. Na Bíblia, a palavra julgar tem dois sentidos principais: condenar com soberba a intenção alheia, o que é proibido, ou exercer discernimento espiritual, moral e justiça, baseados na palavra de Deus, o que é encorajado. No versículo 17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesse versículo, Paulo nos ensina sobre a transformação espiritual profunda e a nova identidade que a pessoa recebe ao se unir com Jesus. Essa passagem é muito conhecida e comumente citada em pregações e aconselhamentos cristãos. Nós devemos fazer uma análise muito criteriosa para entendermos a profundidade desse versículo. Se fizermos apenas uma leitura superficial, até conseguimos entender, mas a essência do ensino está na aplicação em nossas vidas, não apenas no entendimento da mensagem. Vamos fazer uma análise fragmentada do versículo para que possamos ter um melhor entendimento. Na primeira parte, onde diz assim: e assim, se alguém está em Cristo. Esse início é muito importante. Observem que Paulo não está falando sobre qualquer pessoa. Ele está falando especificamente sobre alguém que é verdadeiramente cristão, alguém que está em Cristo. Uma pessoa que realmente teve seu coração tocado pelo Espírito Santo, que conheceu e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Resumindo, transcrevendo para o nosso português de 2026 aqui no Brasil, ficaria mais ou menos assim: se você é cristão verdadeiramente, continue lendo, pois eu estou falando de você. Mas se você não é cristão, pode parar por aqui, porque nada do que for dito fará sentido para você. A segunda parte. Então, a primeira parte é uma condição. Agora a segunda parte é nova criatura. Tá vendo? Se você não for um cristão convertido, um cristão verdadeiro, você já não vai entender como você pode se tornar uma nova criatura. Vou trazer aqui uma referência bíblica para complementar o nosso estudo. É muito importante nós trazermos esses exemplos da própria Bíblia, para que nós entendamos o que a mensagem quer nos dizer e qual é o ensino que nós queremos transmitir para quem está ouvindo essa mensagem. Está lá em João 3, dos versículos 1 a 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, um dos líderes religiosos dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus:
em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nesse trecho do Evangelho de João, vemos o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quero chamar a atenção dos irmãos que mesmo Nicodemos, sendo um grande mestre fariseu, não conseguia entender como poderia nascer de novo. Não era apenas um camponês iletrado, era um grande mestre fariseu, um estudioso da lei de Moisés. Eu trouxe esse complemento, pois aqui Paulo diz, é nova criatura. No texto não aponta uma correlação direta entre essas passagens, mas o sentido da mensagem é o mesmo. Em ambos os casos, Jesus e Paulo não estavam falando de mudança física, mas sim de transformação espiritual. A terceira parte. As coisas antigas já passaram. Aqui parece que é bem simples, né? Obviamente, o que é passado já passou. Mas será que esse era o sentido real desse trecho? Nesse contexto, Paulo estava dizendo aos irmãos de Corinto que antes de conhecer Jesus, ou seja, no passado, eles viviam uma vida diferente. Viviam pela lei do mundo, por mais que muitos deles fossem judeus e diziam viver pela lei de Moisés. Paulo trazia a esperança de uma nova vida a partir da conversão genuína. E que pela graça de Deus, através de Jesus, todos os nossos pecados seriam redimidos. Para aproveitar o contexto desse estudo, quero convidar vocês a fazer uma reflexão. Jesus morreu pelo pecado de todos os homens? Será que nós podemos continuar vivendo a nossa vida conforme a nossa vontade, pois Deus nos deu o livre-arbítrio? E aí, aos 45 do segundo tempo, quando estivermos à beira da morte, basta dizermos, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, que está tudo certo? Não se enganem, meus irmãos. Isso é conversa de quem não conhece a Jesus e sequer leu a Bíblia. Vamos trazer alguns trechos confirmando isso. Aqui está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 e 16. E disse-lhes, quem disse? Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falando aos discípulos. Presta atenção agora. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Outra passagem, João 6,37. Jesus mais uma vez falando. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que Deus entrega a Jesus, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele não diz que não lançará fora nenhum. Ele diz que não lançará fora os que o Pai o deu e que vieram até ele. Mais uma passagem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Enviou Jesus para morrer por nós. Continuando, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para que ninguém pereça, para que ninguém nunca mais pereça. Jesus morreu e acabou. Não, é para que todo que nele crê. Então são condições específicas, tratando sobre a fé e a crença através de uma conversão genuína. A questão de saber se Jesus morreu por todas as pessoas ou apenas por um grupo específico divide correntes da teologia cristã. As principais visões divergem entre expiação universal e expiação limitada.
apoiando-se em diferentes interpretações bíblicas. Mas no final das contas, meus irmãos, nada disso importa. O que importa é a fé. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. A quarta e última parte. Eis que se fizeram novas. É muito interessante quando conseguimos não apenas compreender as palavras de Paulo, mas aplicar em nossas vidas. Nós continuamos tendo o mesmo nome, somos filhos dos mesmos pais, nosso CPF e RG continuam sendo os mesmos. Então, como podemos ser nova criatura? Não está tudo igual? E a resposta é: aos olhos humanos, sim. Aos olhos de Deus, não. Você já deve ter ouvido falar que Deus não olha para a imagem da pessoa. Para Deus não importa a cor da sua pele, a sua idade, se é homem ou mulher, se é jovem ou é velho, nada disso importa para Deus. Isso importa para nós que somos seres humanos, limitados, carnais. Diante de Deus, somos todos iguais, a não ser por um pequeno detalhe. Deus olha para os nossos corações. O maior erro das pessoas quando conhecem a Jesus através de uma determinada religião é que acreditam que precisam sim mudar de vida para se encaixar naquele ambiente, naquela igreja, naquela comunidade, quando na verdade a mudança precisa acontecer aos olhos de Deus e não apenas dos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que para Deus importam os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas intenções. Para nós, seres humanos limitados de discernimento e sabedoria, a aparência externa nos influencia. Julgamos as pessoas como nós a vemos e não como elas realmente são. Por isso devemos ter cuidado. A própria palavra de Deus nos ensina, está lá em Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui é Jesus falando. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. O único capaz de julgar com amor e justiça é Deus, de quem não conseguimos esconder a nossa verdadeira face. De nada adianta, meus irmãos, frequentar uma igreja se nós não temos uma transformação de vida. A conversão, o cristianismo, a fé, o evangelho, ele deve ser vivido 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não apenas 1h30 por semana no domingo à noite na igreja. Nós devemos aplicar, viver e seguir os mandamentos durante a nossa vida fora da igreja, fora do templo. Aí sim nós somos verdadeiramente cristãos. Quando nós passarmos a enxergar a vida com os olhos de Jesus e não com os nossos próprios olhos. Nós não precisamos mostrar para os outros que nós somos cristãos. Os outros é que devem ver que somos cristãos através das nossas atitudes, através do testemunho da nossa vida, e não simplesmente da nossa palavra e da aparência que nós queremos passar para quem não nos conhece. Eu vou deixar mais um trecho aqui para encerrar esse estudo, que está lá em Mateus 12, versículos 36 e 37. Mais uma vez, usando como referência o que Jesus deixou para nós. Jesus dizendo: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.